Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, quase sexta, dia de falar, finalmente a gente vai falar da inflação por extrato de renda, porque ela tem muito a ver com o que a gente estava falando ontem. Eu fico acompanhando aqui o chat de vocês, eu esqueci de abaixar meu celular, então estou abaixando agora para não ficar dando sanduíche aqui. Vamos falar de inflação por extrato de renda, porque tem tudo a ver com o que a gente estava falando ontem da pesquisa Quest, então vamos tentar entender isso na prática, como é que a inflação ela acaba corroendo diferentes extratos de rendas, faixas de rendas, poderes de compra. Vamos falar também do Pix automático, que eu vi que bastante gente ficou com dúvida ontem, não deu tempo de falar, então hoje a gente já traz com as novidades do anúncio de ontem. E também tem o PMI que sobrou aí para a gente conversar hoje. Bastante assunto para falar e a agenda hoje está meio esvaziada. Então vamos ver o que temos na agenda para entender aí o que deve movimentar o dia, o que pode conduzir. Aqui de Brasil, já adianto, só tem aqueles dados semanais que já são conhecidos nossos. Tá muito vazio mesmo. Então vamos lá, porque tem aí às 3 horas da manhã, na Alemanha, já foram divulgadas as encomendas à indústria de abril. Na zona do euro, saiu o famoso PPI, o índice de preços ao produtor. Ainda na zona do euro, às 9h15, teve decisão de política monetária do Banco Central Europeu. E 9h30, nos Estados Unidos, saíram aqueles dados semanais de auxílio-desemprego. Então, aqueles dados de pedido de auxílio-desemprego que acabam sendo um termômetro semanal do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Ainda lá, balança comercial, importações e exportações de abril, também às 9h30. E nos Estados Unidos também tem mais um dado, esse um pouquinho mais tarde, que é ligado ali à renda, né, ao valor de horário de trabalho. Um dado também ligado ao mercado de trabalho, até se quiserem passar para o pessoal de casa acompanhar. A gente tem mais um dado aí de custo unitário de mão de obra do primeiro trimestre dos Estados Unidos. Às 9h45, a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, participou de uma coletiva de imprensa para falar justamente da decisão de política monetária. E nessa coletiva, já adiantando aqui para vocês, né, não vou entrar tanto na decisão de política monetária lá, mas já foi falado bastante aí sobre as tarifas de Donald Trump, como isso pode afetar ou não a zona do euro, e isso foi um ponto levado em consideração, inclusive, para a decisão de política monetária. Às 13 horas, depois do almoço, a diretora do Fed, Adriana Kugler, vai discursar em um evento no Clube Econômico de Nova York. E a gente tem mais alguns discursos que acontecem hoje. Então, vamos passar para a próxima página para saber quem que fala e o que ainda tem para sair. Porque o presidente do Fed de Filadélfia, o Patrick Harker, vai discursar no evento do Conselho de Economia Empresarial da Filadélfia. O presidente do Fed de Kansas, o Jeff Smith, vai discursar em um evento institucional também aqui sem nome. E aí, como eu falei, o único dado de Brasil que a gente tem é a balança comercial de maio que vai sair às 15 horas. Então, que a gente tem normalmente esse dado semanal e agora a gente tem a balança comercial fechada. Aqui os dados, como eu falei, não estão tão voltados para o Brasil, a gente não tem muitos condutores aqui. Então, o que deve pesar hoje? Assim como nos outros dias, aqueles fatores domésticos mais ligados à política. Então, a gente deve continuar tendo um radar ali no IOF, nas decisões fiscais, nesse blá, blá, blá todo. E também a movimentação de fora e alguns discursos dos dirigentes e presidentes dos Estados Unidos que pode mexer com o humor do mercado. Mas hoje, um dia mais tranquilo, a grande expectativa são para os dados de amanhã, principalmente nos Estados Unidos. Agora que a gente já sabe o que vai mexer com o dia hoje, vamos entender o que mexeu com o dia ontem, porque o Diego já está lá na redação para trazer os dados do fechamento para vocês. Bom dia, Diego, como é que você está? Bom dia, Débora. Bom dia para toda a nossa audiência. Hoje eu estou de coque samurai aqui na redação, fazendo uma referência aqui à nossa querida vizinha de programa, Gabriela Varela. Mas brincadeiras à parte, vou dar uns bons dias aqui para os nossos queridos. Bom dia para a Gabriele, bom dia para o André Bolzan, bom dia para o Kleber Antônio, bom dia para a queridíssima Maria Helena, que está passando raiva com chuva e frio em São Joaquim. Forças, minha querida, que amanhã já é sexta-feira e aí depois o final de semana. Bom dia para o Andrei, bom dia para o Bad Dog, bom dia para o meu xará, Diego, diretamente de Boston, nos Estados Unidos, um telespectador
internacional nos acompanhando hoje. E para finalizar, bom dia para o meu queridíssimo Pacheco Lucas, que se declarou para mim no chat. Eu fiquei até meio sem jeito aqui, brincadeiras à parte. Vamos para o fechamento? Pois bem, depois de um breve respiro, o principal índice acionário do Brasil voltou para o campo negativo no dia de ontem. O Ibovespa encerrou o pregão da quarta-feira com uma baixa de 0,40%, aos 137.001 pontos. De acordo com o nosso portal, esse recuo reflete principalmente a instabilidade dos investidores frente a sinais mistos no cenário externo e pressões internas sobre empresas de peso. E que pressões internas são essas? Duas gigantes brasileiras tomaram um rola ontem, a Petrobras e o Banco do Brasil. O único peso pesado da nossa bolsa que se valorizou foi a Vale, mas ainda assim não o suficiente para reverter a tendência de queda. O que movimentou a nossa bolsa no dia de ontem foi a pesquisa Quest e o lançamento do Pix automático. Além disso, a visita do presidente Lula à França, que acontece em meio a indefinições fiscais e preocupações globais com a escalada de tensões na guerra da Ucrânia. Nesse sentido, o dólar fechou o dia de ontem com uma valorização de 0,17%, cotado a R$ 5,65. Já nos Estados Unidos, o que movimentou as bolsas por lá foi o relatório ADP, um relatório de criação de vagas de emprego no setor privado. Com isso tudo, o Dow Jones caiu 0,22%, o S&P 500 caiu 0,01%, praticamente andou de lado, está ali no 0 a 0, e o Nasdaq, já no sentido contrário, valorizou subindo 0,32%. Débora, vou te passar a bola já com uma pergunta, querendo entender melhor o que fez a Petrobras e o Banco do Brasil desabarem no dia de ontem. Olha, eu fico até com medo quando o Diego vai fazer a pergunta, porque eu não sei a pergunta dele, né? A pergunta normalmente vem na surpresa. Mas essa dúvida aí, ela é muito boa, porque ela explica bastante o movimento ontem. O movimento da Petrobras, ele acabou interrompendo, né? Acabou interferindo bastante no fechamento. E por que a Petrobras caiu? Primeiro que ela caiu mais do que o petróleo, né? O petróleo também teve queda ontem, uma queda aprofundada, mas a Petrobras foi além. Então, não foi só o motivo de queda no preço do petróleo. E aí a gente precisa entender isso para ver por que a Petrobras teve um desempenho pior, né? Sendo ali uma empresa ligada a petróleo, a gente poderia falar, bom, é só do petróleo. Mas não, né? O que mais impactou esse desempenho da Petrobras? Primeiro, então, já contei para vocês, foi a queda do petróleo, e esse petróleo ele caiu justamente porque teve uma reunião da OPEP recentemente e foi divulgado que possivelmente os países membros da OPEP possam começar a aumentar a produção de petróleo. Se você aumenta a produção de petróleo, você diminui o preço da commodity porque você coloca mais oferta de petróleo no mercado. É uma commodity negociada no mercado internacional, então ela ainda tem essa sensibilidade de oferta e demanda. Então, o aumento de países produtores de petróleo nessa produção vão impactar bastante no preço da commodity. E isso já foi precificado ontem, antes mesmo do aumento começar. Só de você falar que vai ter aumento, o mercado já reage. Então, o preço do petróleo já começou caindo por aí. Só que a Petrobras, ela estava acompanhando essa queda e depois ela tem uma queda mais brusca. E aí foram os fatores domésticos. E o que aconteceu? A gente teve aquela divulgação, também aquele pronunciamento em relação ao fiscal. E aí eu vou entrar num ponto bem importante, porque uma das possíveis receitas extras poderiam vir ou ali de empresas estatais ligadas à receita, ou também, né, de algumas tributações ligadas ao setor de petróleo e gás. E aí, o que vai acontecer? Se você mexer com a receita da Petrobras, porque você vai ter alguma tributação em relação a petróleo e gás, ou porque você vai ter qualquer interferência na receita, ou qualquer mudança, não é nem interferência, qualquer mudança na receita, o mercado sempre vê como interferência, mas qualquer mudança na receita daquela empresa, o que você vai esperar? Que o dividendo vai cair. O mercado já olhando que os dividendos e lucros poderiam cair, mais os dividendos do que os lucros para frente, em virtude dessa mudança de receita que pode acontecer, a Petrobras ela já caiu. Então, o mercado está olhando para o bolso dele, está olhando ali para os dividendos dele. Mesmo que isso ajude no fiscal, que o mercado também gosta tanto de olhar, é como eu sempre falo, o mercado ele é um pouquinho seletivo em relação a isso. Ajusta o fiscal, mas não vai mexer nos dividendos da Petrobras.
É esse recado que eles estão dando. Não vai fazer com que a receita da Petrobras diminua meus dividendos aqui, vai cobrar de outra pessoa, vai tirar da saúde e da educação, vai tirar de benefício social, não mexe nos meus dividendos. Então, o mercado reagiu muito mal em relação a isso e a Petrobras caiu mais do que o próprio preço do petróleo. E esse foi o movimento que ajudou o desempenho do Ibovespa a não ser positivo. A Vale, por outro lado, ela contrabalanceou isso porque a Vale subiu com o preço do minério de ferro. Mas a Petrobras sofreu justamente por isso. E Petrobras já vinha sofrendo porque a gente teve ali a diminuição de alguns preços de combustível e o mercado também não está gostando disso. Então, a gente precisa saber separar, entender sim como funciona a cabeça do mercado financeiro, até para a gente conseguir antever e criticar esse pensamento. Mas a gente tem que entender que normalmente esses interesses estão descolados do interesse da população. Porque se você tem uma notícia de que pode ter diminuição no preço dos combustíveis na bomba, ou nas distribuidoras, ou no preço que chega à distribuidora, o mercado já começa a olhar e falar, mas isso está descolando demais do preço internacional. Não pode descolar do preço internacional, porque isso no final vai mexer com a Petrobras, que vai mexer com os meus dividendos. Então, por mais que beneficie ali, né, uma queda de preços, inclusive na inflação, que também o mercado olha muito de perto, ele quer que isso seja feito sem mexer nos dividendos dele, sem mexer na receita da Petrobras. Então, é bastante complicado esse fiscalismo seletivo que a gente viu acontecer ontem na prática. Ah, vai subir a arrecadação, mas não mexe no dividendo da Petrobras. Não vai mexer com a receita de petróleo e gás, que aí eu não vou querer. É sempre assim. A gente já viu isso em vários setores, não só o mercado financeiro, mas é sempre assim, sempre que vai mexer para ajustar alguma coisa no fiscal, tem que ser sempre no lombo de quem não tem ali muito como se defender, porque quem consegue chiar, normalmente consegue reverter a situação. Agora, vamos pegar um gancho aqui para falar de um assunto que explica bastante o que a gente estava falando ontem da pesquisa Quest, porque a pesquisa Quest mostrou uma queda de popularidade do presidente Lula, e essa queda de popularidade, quando a gente olha pelo olhar da economia, a gente vê que está bem ligada principalmente a preços. E preços de alimentos, eu ia falar de alumínio, gente, eu estou ali com a tarifa do Trump na cabeça, porque, veja bem, alumínio não tem nada a ver com o que a gente está falando. Tem a ver com o preço dos alimentos e também ali de combustíveis, boletos e tudo mais. Então, vamos entender como é que essa inflação ela bate em diferentes estratos de renda, em diferentes faixas de renda, porque em abril a inflação ela pesou mais para as pessoas que têm menores rendas e a gente vai entender por que isso aconteceu. Será que foi a forma da Constituição da inflação? Então vamos descobrir aqui porque a inflação acelerou em abril para famílias com renda até 3,3 mil e desacelerou para as demais, desacelerou para as rendas mais altas. O que aconteceu? Que comportamento inflacionário que a gente teve que permitiu isso? Está na própria tarja que vocês estão lendo aí embaixo. Alimentos e saúde puxaram os preços. Se a gente começa a ter uma alta de preços nos alimentos e na saúde, principalmente remédios, né, não tanto planos de saúde, mas remédios, que foi justamente o fator inflacionário de abril, aqui a gente está olhando para abril ainda, porque precisa sair a inflação fechada para o IPEA fazer esse estudo, divulgar para a gente e a gente contar aqui. Quando sair a inflação de maio, que vai sair no comecinho desse mês, né, provavelmente na primeira quinzena, aí a gente traz o novo extrato de renda de junho para ver se esse cenário mudou. Mas em abril, a inflação ela tinha pesado mais para as rendas menores. Então, vamos ver como é que ficou o comportamento, né, das faixas de renda consideradas aqui pelo IPEA, que é muito baixa, média, média alta e renda alta. A inflação de fevereiro de 2025 tinha sido de 1,59 para rendas muito baixas, e aí ela diminui para 0,56, então tem uma queda considerável ali de fevereiro para março, mas em abril ela volta a subir para 0,60. Então, por mais que a inflação não tenha ficado, né, a inflação geral não tenha ficado em 0,60, para as rendas muito baixas, a sensação inflacionária aqui, os preços subiram para essa renda por conta da composição da cesta de consumo, 0,60. Para as rendas baixas, também a gente vê essa escadinha, né? Então estava em 1,52, caiu para 0,54 e depois volta a subir um pouquinho, sobe mais um degrau aí para 0,57. Para a média baixa, mesma coisa, só que aqui continua descendente, 1,41, 0,56 e 0,5% de inflação. Para a renda média, 1,28, 0,55 e 0,41, também continua decrescente aqui. E teve ali um
1,21 para a média alta, 0,57 e 0,40, isso no mês, tá? Então, considerando a inflação do mês. E em fevereiro, 0,90, 0,60 e 0,14 para rendas altas. Olha como a inflação penalizou bem menos a renda alta, que 0,14, em relação à renda muito baixa, que foi 0,60. E por que isso aconteceu? Antes eu vou contar para vocês como é que ficou a inflação em 12 meses, para a gente olhar, né, nesse comportamento geral. Em 12 meses, a gente continua tendo essa figura ou isso muda? Então, no ano, eu nem vou falar tanto no ano aqui, porque no ano ela está um pouco mais equilibrada. Mas em 12 meses, o IPCA ficou em 5,53, nessa inflação acumulada em 12 meses. Para a renda muito baixa, ela está 5,43, um pouquinho abaixo do IPCA oficial. Para a renda baixa, 5,60, para a média baixa, 5,54, um pouquinho acima também, média 5,56, média alta 5,50, um pouquinho abaixo aí do IPCA, e a renda alta, apesar de ter tido queda nesse mês, né, em relação aos outros meses, e não ter tido tanta alta inflacionária, né, tanta alta de preços que impactassem a renda alta, no acumulado em 12 meses, a inflação está acima do IPCA em 5,55. Por que isso acontece? Para entender isso, a gente precisa ver os grupos de inflação. Então, vamos ver como é que os grupos, né, que compõem os alimentos, o transporte, tudo isso, vamos ver como é que isso fica para os 12 meses em relação às rendas. Porque a renda muito baixa, ela está tendo um impacto de 2,30 vindo do grupo de alimentos e bebidas. Então, aqui a gente vê que a inflação para a renda muito baixa, ela está sendo maior justamente porque vem dos alimentos e bebida. Olha o impacto que você tem dos alimentos e bebidas aí na renda muito baixa e olha como essa escadinha funciona. Para a renda baixa, 2,15, para a renda média, 1,96, para a renda média baixa, né, 1,96, renda média, 1,59, média alta, 1,26 e renda alta, só 0,96. Olha como a inflação de alimentos penaliza mais essa parte de rendas muito baixas até a renda média. A gente tem um impacto inflacionário dos alimentos muito maior para essas rendas. E por quê? Porque a cesta de consumo dessas pessoas acaba sendo maior. As pessoas gastam mais da sua renda, mais do seu orçamento em alimentos. E isso a gente consegue ver por quanto, por exemplo, uma cesta básica acaba consumindo do salário mínimo também. Hoje, em São Paulo, uma cesta básica acaba consumindo quase 60% do salário mínimo líquido, se a gente for pensar. Então, tem um grande impacto. Então, os alimentos eles estão penalizando e corroendo, sim, o poder de compra das rendas muito baixas, rendas baixas, médias baixas. A habitação, que seria ali o grupo que a gente tem, né, as contas, né, conta de luz, também, olha como a escadinha funciona. Aqui a gente está falando de acumulado em 12 meses. Né? O impacto é bem maior para as rendas muito baixas, 0,65 para a renda baixa, 0,59 para a renda média baixa, renda média 0,52, aí na média alta sobe um pouquinho para 0,57 e depois cai para renda alta 0,48. Então a gente vê que alguns grupos inflacionários, né, então alguns grupos de inflação vão ter impactos diferentes. Os transportes, que é onde estão os combustíveis, a gente vê que a escada é diferente. 0,68 para rendas muito baixas, 0,93 para renda baixa, 1,14 para renda média baixa, renda média 1,33. Aqui, normalmente, quem sofre mais são as rendas médias, tá? Renda média alta, 1,38, depois cai para renda alta, porque a participação do combustível nas rendas médias é maior. Então, você já começa a ter uma dependência maior de carro, a pessoa abastece o carro mais vezes e a renda dela não é tão grande quanto de uma renda alta, que por mais que também tenha esse gasto, você não gasta tanto da sua renda com aquele item. Então, a gente vê esse impacto maior nas rendas médias. E por isso que a gente fala que quando a gente vai fazer um combate inflacionário, se você decide por exemplo, diminuir por algum motivo o preço dos combustíveis, quem você está querendo favorecer? Não são as rendas menores ali, as rendas mais baixas. Está tentando favorecer as rendas médias. Se você faz um combate inflacionário que vai tentar baixar o preço dos alimentos com políticas para baixar o preço dos alimentos, quem que você vai favorecer nessa pirâmide aqui? As rendas muito baixas, baixas e médias baixas. Então, a escolha desse combate, né, ele também diz muito sobre quem você quer favorecer e o que você quer combater. Quando a gente olha aí só para o último quadrinho, pode voltar aqui, pensando em saúde, né, que foi um dos pontos que também pesaram,
ela acaba pesando mais nos 12 meses para as rendas médias, médias altas e altas, porque a gente teve alta nos planos de saúde. Normalmente, quem tem mais sensibilidade a isso são as rendas médias, médias altas e altas. Só que também a gente teve, nesse mês agora de abril, que a gente está olhando aqui, alta nos preços dos remédios. E isso também acaba pegando para rendas muito baixas, baixas e médias baixas. Então, o que a gente precisa entender aqui é como a inflação de certos grupos e de certos itens vão impactar mais alguns estratos de renda. E se você impacta mais estratos de renda ali médios baixos, renda muito baixa, você vai ter a sensação que a inflação está maior, porque a sua inflação, né, a inflação que diz respeito à sua cesta de consumo vai ser maior. E aí uma pessoa, por exemplo, de renda muito baixa ou média baixa que responde uma pesquisa, ela vai responder a pesquisa com base no que ela vê de preço, no que ela sente de preço. Então, sim, vai aumentar muito mais em proporção do que uma pessoa de renda alta respondendo a mesma pesquisa. Eu acho que isso ajuda a gente a entender por que as pessoas têm tanto, apareceu em tantas, e piorou mesmo, né? O preço dos alimentos piorou, não tem como falar que melhorou. O preço dos combustíveis deu trégua, mas eles também subiram por um tempo. Então, por isso que as pessoas respondem à pesquisa daquele jeito. Eu quis trazer um exemplo prático para a gente entender o que a pesquisa mostrou estatisticamente. Aqui também é estatística, mas aqui para a gente entender que tem impacto diferente e que isso faz diferença na vida das pessoas. Então, se você vai no mercado e não consegue comprar o que você comprava no mês anterior, você vai achar que sua vida piorou sim, sua vida econômica piorou. E eu acho que a inflação por extrato de renda é a melhor forma da gente entender isso. Agora eu vou devolver para a redação, porque o Diego vai dar um panorama para a gente sobre o PMI, o Índice dos Gerentes de Compras. Diego, como é que ficou o PMI? Conta para a gente que depois eu explico a bagunça. Débora, eu tô sinceramente lacrimejando de rir com os comentários da nossa querida audiência aqui. Antes, na verdade, de puxar o PMI, eu queria responder uma dúvida do Bad Dog que eu achei muito pertinente, muito interessante, que ele queria entender mais especificamente o que o IPEA está considerando como renda baixa e renda alta, né? Então a gente estava falando sobre renda muito baixa, etc e tal, só que ele ficou meio confuso quanto a isso. E aí eu peguei aqui logo no site do IPEA, onde tem uma tabelinha onde eles escrevem o que eles consideram, né, uma renda muito baixa, média, média alta e alta para o padrão de janeiro de 2025. Então, Bad Dog, aqui, ó, renda muito baixa é menor do que R$ 2.202. Renda baixa está entre R$ 2.202 e R$ 3.303. Renda média baixa vai de R$ 3.303 a R$ 5.505. Renda média de R$ 5.505 a R$ 11.010. Renda média alta de R$ 11.010 a R$ 22.000 e renda alta é maior do que R$ 22.000. Então, pelo menos é assim que o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divide as diferentes faixas de renda. Agora, sim, puxando o PMI. Vamos lá. Ontem, às 10 horas da manhã, foi divulgado pelo S&P Global o PMI composto e de serviços do Brasil. Para quem não sabe, o PMI é o índice de atividade do gerente de compra. É um indicador que ele pode ser entendido, a grosso modo, né, como um termômetro da atividade de um determinado setor. Nesse caso em específico, a gente está falando do índice de atividade dos gerentes de compra do setor de serviços e do índice, composto no mês de maio. Como assim composto? É a junção do PMI da indústria, que a gente já falou aqui uns dias atrás, e do de serviços. Falando propriamente do índice agora, do setor de serviços no Brasil. O índice da atividade medido pelo S&P Global ficou em 49,6 pontos. É o segundo mês seguido de queda. Isso porque as empresas apontam uma oscilação na demanda e falta de novos pedidos, sendo esses os principais vilões. A inflação também entra nessa conta. Como? Pressionando e travando novas vendas. Mas explica pra gente, Débora, o que mais que a gente consegue aprender e extrair desses dados do PMI no mês de maio? Vamos lá, vamos explicar esse PMI aí, por que ele veio baixo, né? Mas antes, vou só fazer um complemento, que o Bad Dog falou aqui, nossa, mas esses valores são altos, né? 2.105, acima de 21 mil, isso é renda domiciliar, tá? Se a gente fosse considerar a renda individual, ela é um pouquinho menor, inclusive a renda muito baixa é até R$900, se não me engano, não, maior que 900, mas ainda é menor do que 1.350, então a renda individual seria menor do que um salário mínimo aí. Tá, então, só para vocês entenderem que esse valor é renda da família, né? Renda do domicílio.
Eles separam os dois aí. E já que o Diego tá rindo dos comentários da audiência em relação a seu cabelo e seu coque, eu vou dar a minha contribuição também, porque eu só conseguia lembrar daquela música, vem logo, vem curar seu Enzo, que chegou de coque da temaqueria. Agora que eu já dei a minha contribuição aqui para a piada sem graça do dia, eu vou falar sobre o PMI, o Índice dos Gerentes de Compras, que acabou ficando na contração, né, em todos os aspectos nesse mês de maio, e o vilão da vez, né, pelo menos para os serviços, e não é diferente para a indústria, mas como a gente já falou sobre a indústria, vamos falar de serviços agora, são a queda na demanda e nos novos pedidos. Então, os dois setores, a indústria e os serviços, eles estão olhando para frente, eles estão vendo menor demanda e já estão sentindo a diminuição nos pedidos. Então, isso é perigoso, porque se você começa a vislumbrar a demanda ruim, lembrando que sempre a gente está na expectativa aqui, se você tem uma expectativa que a demanda vai começar a cair, você começa a botar pé no freio, não vai contratar gente, não vai aumentar a capacidade produtiva, pode até demitir pessoas, né? Pode não ter ali, a gente está falando de serviços, a renda dos serviços vai cair, o preço começa a diminuir também. Então, isso é preocupante. Inclusive, já tem diminuição no ritmo de contratações no PMI de serviços. Isso mostra que a gente está tendo uma desaceleração econômica em virtude da taxa de juros. A taxa de juros já está mostrando suas garrinhas aí há algum tempo e agora isso começa a aparecer, inclusive, na expectativa de demanda, porque até então a gente tinha uma desaceleração, mas a demanda ela não estava aparecendo como problema. O que aparecia era o custo de crédito está ficando caro, o câmbio aparecia também como um problema pontual em alguns meses, porque os insumos em dólar estavam caros. Agora a gente muda a figura. Não é mais o câmbio e os juros no custo de crédito, é na demanda. E isso é muito perigoso, porque se você enxerga, como eu falei, demanda futura ruim, você vai tomar decisões no presente que podem desacelerar. E um ponto bem importante aqui para vocês entenderem, porque quando a gente fala de taxa de juros, a gente compara o custo de capital normalmente ponderado com a taxa de juros para ver se vale a pena entrar ou não naquele projeto. Então, a empresa ela tem o capital de terceiros dela, né, que é quanto ela pega de empréstimo, pega dinheiro emprestado, e tem o capital próprio, que também é remunerado para os sócios. Então, você precisa fazer uma ponderação desse capital para saber qual é o custo do seu capital. E isso você compara com a taxa de juros. Se o custo do seu capital for maior do que a taxa de juros, você precisa lucrar mais do que a taxa de juros para entrar naquilo, porque se você entra com um custo de capital mais alto e lucra menos, você sai no prejuízo, certo? Então, você precisa lucrar mais do que seu custo de capital e mais do que a taxa de juros, porque senão você vai para a certeza, para a segurança da taxa de juros. Só que não é só isso, porque lembra quando a gente tinha a taxa de juros a 2, lá na pandemia, né, que a taxa de juros, Roberto Campos Neto fez isso, acreditem ou não, jogou a taxa de juros para 2. Quando ele jogou a taxa de juros para 2, a base de comparação ali para o lucro era bem baixa. Pô, preciso ganhar mais de 2% para conseguir lucro. Não é ruim, meu custo ponderado de capital pode ficar até um pouquinho maior, né, mas você tem ali 2% de base de referência, que é o quanto você vai ganhar na segurança. Então, você precisa ganhar mais que o custo de capital e mais do que a segurança. Não era difícil nesse cenário de 2%. A gente teve aumento de investimento, de capacidade produtiva? A gente não teve. Por que não teve com uma taxa de juros tão baixa? Porque olhavam para frente para a demanda e falavam, bom, eu não vejo melhora na demanda, não vejo melhora de perspectiva. Por que eu vou produzir? Por que eu vou aumentar minha capacidade se eu não vejo uma demanda para comprar? Então, a taxa de juros, ela consegue frear, consegue puxar e desacelerar a economia. Mas nem sempre, se você baixa, ela vai conseguir acelerar, porque a expectativa da demanda tem que andar junto. E é aqui que o PMI começa a mostrar o problema, porque a expectativa da demanda dos setores industrial e de serviços estão ruins, né? E aí, eu acho que não vai de novo dar para a gente falar do PIX, porque já são 11h30, né? Então, eu acho que a gente já não tem mais tempo, né, gente? Eu até me respondo aí, voz da consciência, porque eu não temos, porque eu não vi que hora começou o programa hoje. Então, já vou entregar para os nossos vizinhos de cima, mas antes vou dar um recadinho para vocês, porque a gente tem um programa novo, eu acho que é isso mesmo que eu tenho que falar, não sei também, porque não estou com a voz da consciência aqui, mas se quiserem colocar na tela... Cine ICL, eu achei que era ICL, tem que, olha só, já ia dar spoiler errado. Então, você tem que garantir seu ingresso para ter sessão de cineminha quando? Domingo, às 8 horas, assistir a partida com o Caco Ciocler e com o Leandro Demore, para você pegar o seu ingresso para assistir nossa exibição especial de cinema. Você precisa entrar em icl.com.br/
cinema. Você se inscreve, ganha um ingresso e assiste no dia 8, às 8 horas, dia 8 às 8, hein? Não dá para esquecer. No domingo, uma exibição inédita online e gratuita, só basta se inscrever aqui. Então garantam o ingresso e agora eu vou passar para os nossos vizinhos de cima, dados os recados, para o Rolê ICL, que já estão ali apostos para receber vocês. Aposto também que os rolezeiros já estão ansiosos, então não vou perder tempo. Um beijão para vocês, até amanhã. No dia 8 de junho, domingo, às 8 horas da noite, o ICL exibe com exclusividade o documentário Partida, uma obra cinematográfica que mostra como o Brasil saiu dividido das eleições de 2018. Uma obra que mistura ficção e realidade para falar daquilo que parece impossível. Sonho, utopia em meio ao caos. Nós veremos juntos uma mulher que sai desiludida das eleições de 2018 e decide fazer uma viagem para o Uruguai para conversar com o então presidente Pepe Mujica em busca de inspiração. Logo depois da exibição, eu, Leandro Demore, e o diretor Caco Ciocler estaremos ao vivo em um bate-papo para entender um pouco mais o que é que a gente faz para sair desse Brasil partido. Participe gratuitamente do Cine ICL. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.